Esse é o vídeo para o grupo, para o trabalho de Introdução à Computação, de Ciência da Computação, do professor Josias. Nós somos o grupo 12, formados por Arthur Marques, Lucas Nunes e Matheus Silvestre. Nós vamos falar sobre linguagem de programação, especificamente sobre Java, PHP e Ruby. Eu vou começar falando sobre Java. Java é uma linguagem de programação e também pode ser considerada uma plataforma, que surgiu na década de 90. E em 1991, a Sun Microsystems, que era uma empresa concorrente da Microsoft, ela juntou um grupo chamado Green Team, que tinha como objetivo de desenvolver, fazer com que vários dispositivos, aparelhos eletrodomésticos se intercomunicassem. Então, elas teriam que ter uma interatividade. E aí, eles desenvolveram uma linguagem de programação chamada OAC, que era baseada em C, só que eles pensaram C++, e eles tentaram fazer com que essa linguagem fosse mais limpa, com síntese menor e uma linguagem mais moderna para a época. E aí eles foram desenvolver um aparelho chamado Star 7, que era como se fosse um tablet, que era touchscreen, e que você conseguiria comunicar a televisão com o videocassete na época, e fazer com que a televisão, era como se fosse um controle, né? Esse applet tinha um chip, esse Star 7 tinha um chip integrado, tinha sons integrados, e aí você conseguia fazer com que a televisão mudasse de canal, via o horário da programação dos canais, diminuía, aumentava o brilho, o volume, era como um controle, mas sendo que não foi adiante, porque as empresas não teve nenhuma empresa que quis investir, né? Então, em 1994, 95, mais ou menos, teve o boom da internet, e aí a, a Sun, ela pensou que talvez pegar a ideia da interatividade que eles já tinham desenvolvido, essa linguagem OAC, e botar na web seria uma coisa interessante de se fazer. E aí eles foram desenvolvendo até criar a linguagem Java, porque já tinha uma linguagem chamada OAC na época, e aí eles tiveram que mudar o nome, e aí o James Gosling, que é o líder da equipe, né? Ele viu que a equipe estava bastante triste porque não podia usar o nome OAK, e ele perguntou o que anima vocês, o que é que vai fazer vocês ficarem animados. Aí eles falaram café. E como café é um nome bem popular, já existia provavelmente alguma outra empresa chamada Café, eles pensaram, um café forte. Então, o café forte que tem referência nos Estados Unidos era um café da ilha de Java. E aí era chamado de Coffee Java, o café mais forte, né? Eles pegaram esse nome Java. Então, Java é uma linguagem que é uma linguagem considerada forte, porque você pega um ponto float e uma inteira e você não consegue somá-las, né? Vai dar um erro. E é uma variável estática, que significa que você precisa declarar a variável antecipadamente, antes, explicitamente também. E o paradigma principal de Java é que ela é orientada a objeto. Então, a Java foi se desenvolvendo eles criaram um browser que era chamado Hot Java, que esse browser funcionava à base de Java, mas não era totalmente rodado em Java. Eles até tentaram, em 97, depois, fazer um browser que se rodasse só Java, mas não foi adiante também esse projeto. Então, uma coisa que fez
foi uma das coisas que fez com que Java se tornasse mais conhecido, mais popular, né? Foi essa criação do browser. Outra coisa foi os applets, que eram como se fosse janelinhas que abriam no browser mesmo, e aí mostrava a hora como com um relógio 3D, ou então mostrava um banner que se movimentava, ou um teclado virtual, certo? E, e Java tem outra característica. Java também é uma plataforma. Por que isso? Porque Java tem a plataforma de Java, ela é um API, que é uma biblioteca, e a Java Virtual Machine, que é uma máquina que funciona basicamente para fazer com que Java rode em qualquer outra plataforma. Então, por isso que é chamada de multiplataforma Java. Como funciona a Java Virtual Machine? Basicamente, você tem um código fonte, o System Out Print Hello World, por exemplo, e aí você digita isso, e aí vai estar lá ponto Java, que é o arquivo. E aí passa por um compilador chamado Java Compiler, Java C. Desse compilador, esse código se transforma em bytecode. E esse bytecode, que é uma linguagem intermediária, ela, ela é uma linguagem que é muito próxima da linguagem da máquina, mas ela não é a linguagem da máquina. Ela foi criada pelos próprios desenvolvedores da Java, e era uma linguagem intermediária que funcionava como fazia essa transição, né? Então, depois disso, ele era interpretado pela máquina virtual da Java, que era já estava em .class, né, esse arquivo, e aí era interpretado pela máquina virtual, que fazia com que esse código fosse executado especificamente para qualquer outro sistema operacional, como Windows, Mac, Linux, o Solaris, que era um pouco mais antigo. Então, a aplicabilidade de Java em 2004, além dessas outras, em 2004 a NASA teve um projeto, teve uma missão que foi para Marte, né, explorar Marte, e eles foram com um robô que se comunicava com a Terra rodando Java. E depois tiveram eles criaram também os chips dos cartões de crédito que são feitos em Java. Online, se você for hoje ver os e-banks, que são os bancos online, eles são feitos em Java, a maioria, o Banco do Brasil pelo menos. Android, principalmente, o Android é considerado a linguagem oficial dos aplicativos, é Java, os aplicativos que rodam em Android. O Blu-ray, que é o CD, quando você põe o Blu-ray lá, você vê a interface, e a interface é feita em Java. A DTVI, que tem até a DTVI brasileira, que é chamada Ginga, né? Que a Ginga foi desenvolvida por um professor da UFPB e com um da UERJ, e eles também fizeram rodando em Java. O Kindle, que é o, o tablet que você usa para leitura. Ah, e é isso. E também tem os jogos, né, que são desenvolvidos em Java. O mais conhecido é o Minecraft, tem o RuneScape, que é um jogo de RPG, tem o Angry Bird. O ambiente de desenvolvimento de Java, as IDEs mais famosas é a NetBeans, vem com o próprio Java. Tem a Eclipse, que foi uma das mais utilizadas, mas hoje em dia também é bastante utilizada outra, que é chamada de IntelliJ IDEA, a Eclipse e a IntelliJ, elas foram criadas também, a IDE, em Java. Elas são feitas em Java, né? Mas elas também rodam outras linguagens. E aonde aprender, você tem vários fóruns brasileiros. Tem o GUJ, que é o grupo de usuários Java. Tem o Java Free também, que é outro fórum que você pode tirar dúvidas. Além de cursos online e meetups, que são reunião de pessoas que têm esse interesse na linguagem.
Eu sou o Matheus e eu vou falar sobre o PHP. PHP é uma linguagem de programação mais voltada para o desenvolvimento de páginas na web, entre outros. Isso começou em 93, quando um homem chamado Rasmus Herdorf já tentando adicionar, usar propriedades de C e para adicionar mais funções à sua página pessoal. Daí que veio a sigla inicial, PHP/FI. Personal Homepage Form Interpreter, interpretador de formulários de homepage pessoal. Ele não tinha o intuito de criar uma linguagem de programação no começo. Ele foi adicionando as funções que ele ama com mais lógica. Só foi em 97, quando Ziv Suraski e Andy Goodmans foi que tentaram organizar isso para criar a lógica de uma linguagem de programação. Alguns paradigmas do PHP é que a linguagem de tipagem fraca. Isso quer dizer que ela pode realizar operações implícitas de conversão de variáveis para, por exemplo, somar um número inteiro com uma string. Também é uma linguagem dinâmica, quer dizer que ela só determina o tipo da variável quando recebe o valor, e ela é compilada. Não, ela é interpretada, quer dizer que ela é executada passo a passo, em vez de receber tudo e verificar erros antes. Quando os outros dois homens organizaram o PHP, eles também mudaram o significado da sigla de Personal Homepage para pré-processador de hipertexto. E essa é uma das funções do PHP, que é onde o HTML é só texto e CSS é apenas aparência. O PHP permite que você dê lógica à sua página da web. E também permite que ele interaja com bancos de dados. E nessa parte aqui vem uma das aplicabilidades. Porque o PHP permite que você não só exiba os objetos de um banco de dados na sua página, mas também permite que você crie novos objetos, edite ou delete. E por isso ela é utilizada em vários lugares em questão de web, como no Facebook, na criação de sites pelo WordPress e também na própria WP. Aqui eu tenho um exemplo na parte de lógica que eu queria mostrar. O que eu tenho aqui é uma calculadora, digamos, que eu dei uma lógica usando 5 funções para fazer as contas. Primeiro, quando eu ver se tem usando a função i7, verifica se é um valor atribuído a uma variável. Ver se é um valor da variável, primeiro número da operação e do segundo número. Depois tem um if, que seria para ver se esses valores existirem, faça alguma coisa, caso contrário, não faça nada. Depois tem um switch, que é como um if para da variável, que seria de acordo com a variável, com o valor da operação, realize alguma coisa. Um outro if, na parte da divisão, que caso fosse por zero, e o echo, que é semelhante ao print, que é caso receber os valores, escreva alguma coisa. Aqui eu tenho o i7, verifique se o número 1 se tem operação e sem valor para variável. O if, se você fizer isso, comece, caso contrário não faça nada. Atribui os valores pelo formulário do PHP que tinha lá. Switch de acordo com o valor da operação, soma, subtração, multiplicação e divisão. E o echo para escrever. Aqui mostra a parte de tipagem fraca, porque eu posso colocar o valor inteiro ou o float dos números no meio de um string. Eu só saí da string para fazer a operação em si, entre dois inteiros. Esperamos que o código fique mais limpo. E aqui eu tenho o if da divisão por zero.
que esqueci de colocar a valor de divisão e por isso não fez nada. Dizemos que não é possível. Outro ponto que eu queria adicionar é que no PHP, todo o procedimento acontece pelo server-side, isso quer dizer, do lado do servidor. Se eu colocar para exibir código-fonte, só aparece o formulário PHP e o texto. Não aparece, só aparece o formulário HTML, mas não aparece a lógica PHP. Os ambientes de desenvolvimento do PHP, tem os quatro principais são PHP Storm, que exige uma licença paga, o Aptana, o Eclipse e o NetBeans, que funcionam para várias linguagens. Para aprender PHP, além de você pode encontrar cursos online, pode encontrar fóruns de discussão como o Stack Overflow, mas um lugar que eu recomendo bastante é o W3 Schools, porque eles têm tipo um tutorial de PHP passo a passo, ensinando todas as funções, tudo sobre as variáveis, não só de PHP, mas também na questão do texto HTML e da estética pelo CSS. E é isso aí sobre PHP. Bom, meu nome é Arthur e agora eu vou falar sobre o Ruby. O Ruby é uma linguagem de programação que ela foi pensada em 1963 para ser uma linguagem nova que balancearia a programação funcional com a programação imperativa. Além disso, que ela fosse linguagem de script, que ela seja mais poderosa que Perl, mais orientada a objetos do que Python. O nome Ruby, ele veio de um bate-papo entre o criador, que foi Yukihiro Matsumoto, que normalmente é chamado de Max, no Japão, e Keijo Ishitsuka, em fevereiro. Eles estavam entre dois nomes que escolheram, entre Coral e Ruby, só que um de seus colegas de trabalho, ele tinha a sua pedra zodiacal chamada de Ruby, sendo assim, foi o mérito que eles usaram para escolher o nome do programa. Em 1999, o Ruby finalmente criou a primeira lista de discussão em inglês, que é chamada de Ruby Talk. Depois foi para fora do Japão. Só que em setembro do ano seguinte, eles lançaram seu primeiro livro em inglês, que era Programando em Ruby. Para fazer o famoso Hello World no Ruby, é só colocar puts, aí o espaço com a aspas, depois bota Hello World e fecha aspas. Simples. O Ruby é uma linguagem de programação interpretada. Sendo assim, ela é uma linguagem de script que ela interpreta linha a linha, ou seja, passo a passo. Ela é de tipagem dinâmica, ou seja, ela já identifica o tipo da variável quando você coloca na shell. E também ela é forte, ou seja, ela não pode fazer operações de variáveis diferentes, a não ser que você converta uma variável para a outra. Ela é multiparadigma, mas ela é mais orientada a objetos, mas ela suporta a programação funcional, imperativa, reflexiva, tanto orientada a objetos. Ela também é multiplataforma, onde ela aceita vários sistemas operacionais como o Linux, o Windows, o Solaris e o Mac também. Ela tem várias semelhanças com o Perl, o Python e o Smalltalk, já que o criador ele pegou várias partes de suas linguagens preferidas para montar a sua. Uma das principais que ele se inspirou foi a Lisp, que é uma das que eles mais gostaram. O Ruby ele possui várias features, principalmente o RubyGems, que é um sistema de pacotes do Ruby, onde ele facilita a criação e compartilhamento e a instalação na biblioteca. Ele também possui o Mixes, que é uma resposta a essa herança multiparadigma do Ruby. Na aplicabilidade do Ruby, ele está mais em simulações. No centro de pesquisas da NASA, lá em Langley, ele é muito utilizado para... só é utilizado ele para trabalhar em linguagem. Já um grupo de pesquisa da Motorola, eu utilizei o Ruby para fazer scripts em um simulador
para gerar cenários que são utilizados para processar os mesmos dados dos scripts que são criados por eles. O Ruby também ele é trabalhado em modelagem 3D no Google SketchUp, é onde ele é trabalhado com macro, IP e de scripting. O Ruby também está na telefonia, já que ele está sendo utilizado pela Lucent, aparentemente vai ser um smartphone trabalhado junto com a Nokia. No ambiente de desenvolvimento do Ruby, ele não tem muitos ambientes de desenvolvimento, já que a maioria que conhece o Ruby conhece o Ruby on Rails, que é um framework deles, onde normalmente os programadores trabalham lá. Mas também, quem não conhece o Ruby on Rails, tem o RubyMine e o NetBeans, que são os mais utilizados como ambiente de desenvolvimento pelo Ruby. Para aprender ele, existe um livro chamado Guia Comovente de Ruby, que é Write.net Guide Ruby, que está em português e tanto em inglês. Em cursos online, um dos principais é o Codecademy, que ele ensina direitinho e dá várias dicas e expressões certas de como trabalhar no Ruby. Para quem está mais iniciando, tem o ProSite, que ele trabalha mais quem está começando no Ruby. E no próprio site do Ruby, eles têm um tutorial que você lê uns 20 minutinhos do básico do Ruby. Bom, e é isso.